Bom dia, amada Igreja do Senhor. Eu quero te convidar nessa manhã a lermos juntos a palavra do Senhor, a cultuarmos ao nosso Deus. Eu peço que você abra a Bíblia no Salmo 27. Vamos ler juntos o Salmo 27, que diz o seguinte: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, e o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em meu tabernáculo oferei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração. Busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones. Ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Amém? Coloque a sua Bíblia sobre o banco, sobre a cadeira, feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor nessa noite, nessa manhã. Pai querido, Pai amado, nós entregamos diante do Senhor as nossas vidas, apresentamos ao Senhor as nossas vidas nessa manhã, que nós possamos, Pai, te adorar, te exaltar, ouvir a Tua voz, Senhor Jesus, orarmos, Senhor, louvarmos, Senhor Jesus, que seja uma manhã, Deus, de renovo, que venha glorificar ao Senhor em tudo que nós fizermos, Senhor, tanto aqui no templo, Pai, quanto nas nossas casas, Senhor Jesus, que juntos, Pai, nós possamos levantar ao Senhor um único louvor. Ó Deus, que juntos, Senhor, nós possamos, Senhor, ó Deus, erguer as nossas mãos, nos prostrarmos, ó Deus, nos arrependermos, Pai, dos nossos pecados, Senhor Jesus. Que seja, Senhor, momentos de adoração genuína, Senhor Jesus. Que sejam momentos que o Teu nome, Pai, mais uma vez, seja engrandecido, Pai. Ó Deus, e nós vamos começar louvando ao Senhor nessa manhã. Amém? O Senhor é a única razão da nossa adoração. Eu te convido a louvarmos juntos a Ele, somente a Ele. Deus maravilhoso, seja engrandecido, Pai. Tu és, Tu és, Tu és. És Tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És Tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Já gozo em meu coração.
te louvarei. Mais uma vez, igreja. Deus te glorifica. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode glorificar ao Senhor, amém? Ele é poderoso. Nosso Deus é poderoso e nós vamos declarar ao Senhor essa verdade. Poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, mas que buscamos, mas que pedimos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Tu és poderoso, Senhor. Nós temos o controle de tudo, Pai. Tudo está em tuas mãos, Senhor. Deus conosco, Deus conosco, Deus conosco. Sempre perto está, dando a solução. Mas que sabemos, mas que esperamos, grandes coisas faz. Louva, igreja, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em teu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, Deus conosco, nos conduzirá, jamais nos deixar, jamais nos deixar. Deus por nós quer nos ajudar. Ele nunca falha, Ele nunca falha. Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixar, jamais nos deixar. Deus por nós quer nos ajudar. Ele nunca falha, Ele nunca falha. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Pai. Muito obrigado, Pai, porque Tu estás conosco nos dias bons, nos dias maus. O Senhor está conosco, Senhor. Não caminhamos sozinhos nessa terra, mesmo nas nossas casas, mesmo muitos sozinhos fisicamente, Pai, nos seus lares, mas o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Estamos juntos uns com os outros e o Senhor que habita em nós está conosco, Pai. Mas nos deixa, jamais nos deixa. Deus por nós quer nos ajudar. Ele nunca falha, Ele nunca falha. Você pode glorificar ao Senhor na sua casa, amém? Feche os seus olhos. Vamos terminar esse período cantando uma canção
que fala do poder, do amor do Senhor. O poder do amor do Senhor. O Senhor tem todo o poder está em suas mãos. Oh, Deus, como é bom podermos se agradecer e te louvar, Pai. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser. Teu amor me do seu coração, vem renovar minha mente, vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Teu amor me envolve, atrai-me, pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. E terminamos junto a ti, Senhor, junto a ti, teu amor me do Espírito, contigo voarei.
Você pode glorificar o Senhor, amém? Somar. Bom dia, amada igreja, mais uma vez aqui juntos, adorando ao Senhor. Obrigado, irmão Alex, que ministrou louvor, irmão Luciano, que está lá no som, gravando para nós. Abra sua Bíblia no Salmo de número 33. Salmo 33, abra aí com a sua família, você que está em casa, a sua Bíblia, e vamos juntos ler o Salmo 33, que diz assim: Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar. Das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor. Tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfez os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhes pertencer. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Amém. Meu Deus amado, nessa manhã nós pedimos que a tua bondade, teu amor e a tua direção, Pai amado, nos conduza nesse culto. Que o teu Espírito Santo venha falar ao coração de cada um de nós. Nós aqui estamos, Senhor, gravando esse culto e cremos que aqueles que estarão ouvindo, eles serão visitados pelo Senhor. Por isso eu te peço, Pai amado, que essa palavra que estará sendo ministrada em cada lar, que ela possa falar ao coração das famílias, possa, Senhor, renovar as famílias, possa trazer paz, segurança, conforto e consolo que só o Senhor pode promover aos teus filhos. Eu dependo de ti, Senhor, como todos nós dependemos de ti. Sabemos que o Senhor é um Deus bom e a tua palavra nos garante isso. Ela nos faz caminhar seguros na face dessa terra, porque temos um Deus bom, um Deus que cuida de nós. Usa-me, Pai amado, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de pensar nessa manhã um pouco com você sobre alguns efeitos que este tempo de isolamento pode produzir em nós, pode causar em nós. Eu, em tempos de isolamento, tenho as minhas dificuldades, porém elas têm me levado um pouco mais perto, mais próximo de Deus. O que você tem pensado a respeito desse tempo? É verdade que as coisas se prolongam muito. E cada dia nós ficamos mais preocupados, espantados com aquilo que tem acontecido ao redor do mundo. Temos visto o mundo
em slow motion, ele está cada vez mais lento. Quase tudo está parando. Tudo está em câmera lenta. De modo que nós não estamos acostumados a ver as coisas assim. Estamos acostumados a ver as coisas correndo demais. Estamos acostumados a ver a vida num ritmo frenético. Que para nós a inércia é algo que não estamos acostumados com ela. Não há possibilidade de repente pararmos tudo e aí sofrermos a inércia. Isso nos assusta, porque não estamos acostumados a isso. É mais ou menos como imaginar parar de repente e entrarmos numa queda brusca, como você quando está dentro de um coletivo ou dentro do metrô, ele de repente dá aquela frenagem e você vai à frente, por vezes caem, pessoas se machucam. Mas agora o ritmo é outro. E não podemos desperdiçar a oportunidade que temos de trazer reflexões, fazê-las, pensar um pouco em como as coisas têm acontecido à nossa volta. Como cristão, nós precisamos olhar tudo que nós estamos vendo e pensar o que nós podemos aprender com tudo isso. Quais são os ensinamentos que nós podemos tirar a respeito disso? Existem coisas que podemos aprender ou, pelo menos, ressignificá-las em nossa vida. Trazer um novo significado para ela. Essa pandemia nos leva a pensar no quanto nós somos frágeis. O quanto a vida humana é frágil. Mas o problema é que nós esquecemos disso facilmente. Esquecemos que somos frágeis. E é muito fácil esquecer que somos limitados. Por vezes achamos que nós somos pessoas que durarão para sempre. Somos duros na queda, que não quebramos. Somos como um aço forte que não entortamos, que não quebramos. É muito fácil esquecer que somos formados de barros, por exemplo, de uma matéria-prima frágil demais. Achamos que somos de ferro, de aço, e que conseguimos enfrentar todas as coisas, estamos sempre de pé. Mas basta passarmos por um tempo de pandemia como esse, onde a morte está cada vez mais próximo das pessoas, para elas pensarem e chegarem à conclusão de que realmente não são de ferro. Que realmente as coisas não são tão como elas pensam que são. Salmo 103, Davi vai pensar a respeito da vida. E ele escreve dizendo, nos versículos 15 e 16, a vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento. Tão pouco se sabe mais o lugar que ocupava. Pensando na vida, Davi chegou à conclusão que a vida ela é semelhante à relva. Aquela plantinha, aquela graminha que cresce, e de repente ela seca. E ela fica seca e de repente bate um vento, o vento leva e não se sabe mais aonde foi parar aquela folha seca que o vento levou. Algo passageiro demais. A nossa fragilidade, irmãos, nessa terra, deve nos levar a pensar melhor em como nós temos contado os nossos dias. O salmista, no Salmo 90, no versículo 12, ele pede ao Senhor que o ajude a contar os dias da sua vida. E ele vai dizer no versículo 12 assim, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Quantas vezes você passou um dia e não pensou em quase nada, não refletiu em quase nada na sua vida? Aliás, as suas decisões, atitudes, escolhas, elas vão revelar que realmente você não pensou no amanhã, você não pensou no depois,
Você não estava nem um pouco preocupado com as consequências e com o que pode acontecer lá na frente. Mas o salmista alerta que é bom que aqueles que querem viver e viver com sabedoria devem aprender a contar o dia. Chegar ao final de um dia e avaliar como foi. Se realmente as escolhas foram boas. Se realmente você fez tudo o que deveria ter feito. Ou se você não fez absolutamente nada de útil ao longo do dia. Nós somos frágeis demais. A vida passa como um vento. Se nós chegarmos aos 70, 80, 90, nós temos que dar muitas glórias a Deus. E saber que só serão dias de cansaço e enfado. Poucos chegam aos 90 anos dando um pulinho, dançando, festejando, não. Chegam aos 90 anos arrastando e dores em todos os lugares. Para se levantar precisa de ajuda, para deitar-se precisa de ajuda. Tudo dói. Mas nós, com 30, 20 anos que sejam, nós não estamos pensando nisso. A vida é frágil demais. Uma outra coisa que nós aprendemos, e devemos aprender em tempos de pandemia, é que nós não temos o controle de absolutamente nada à nossa volta. Embora nós gostemos de manter as coisas debaixo do nosso controle, de fazer com que as coisas caminhem como nós planejamos, gostamos de chegar ao final de um dia, olhar para a agenda e ver que cumprimos a agenda certinho, e que aconteceu exatamente como nós planejamos ao longo do dia anterior. Gostamos de manter o controle da nossa vida financeira. Gostamos de fazer planos para poder lá na frente, poder contar com a graça de poder fazer uma viagem ou de ter uma velhice melhor. E aí vamos planejando, vamos criando os planos para isso, para manter o controle das coisas. Mas, irmão, basta apenas um vírus, que nós não conseguimos vê-lo, que nós não conseguimos saber aonde ele está, para mostrar para nós que nós não temos o controle absolutamente de nada. Sempre nos vemos tentando controlar coisas, mas sempre chega a lição para nós, de que nós não temos a capacidade de controlar absolutamente nada. O senso de controle que a maioria das pessoas tem, ou pensam ter, é algo ilusório. Elas pensam que têm um controle de tudo, mas é uma ilusão apenas. Porque ela não pode, não tem como saber o que acontecerá com ela amanhã. Nós não temos como prever aonde nós estaremos daqui a um ano. Aonde você vai estar daqui a um ano? Quem poderia imaginar que no dia 31 de dezembro, você iria dizer, olha que o meu 2020 seja bom demais, apesar da pandemia que o mundo viverá, que o Senhor me ajude a terminar esse ano de 2020 bem também. Quem poderia imaginar? Ninguém pode controlar a sua própria vida. Por mais que nós nos esforcemos em nos proteger, andamos de máscaras, passamos gel no corpo inteiro, estamos lambuzados de gel, chegamos para lavar a mão, sai aquela crosta de gel, né, antes de tentarmos chegar na pele, de tanto álcool gel que passamos na nossa mão. Lavamos as compras, lavamos as sandálias, tiramos todas as roupas, entramos em casa, sabe, depois de estar bem asseadinhos. Mas quem nos garante que não seremos contagiados por um vírus? Nós não temos controle, porque não conseguimos vê-lo, nós fazemos tudo o que está ao nosso alcance, mas ninguém pode garantir que estará imune a isso. Nenhum de nós pode controlar a própria vida. Jesus, quando discursava aos seus discípulos e a multidão que estava à sua volta,
ele foi advertir a multidão quanto ao perigo de pensar que tem o controle de tudo. Quando ele vai dizer no Sermão do Monte, capítulo 6 de Mateus, versículo 27, ele diz: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Irmãos, essa pergunta feita por Jesus a nós, ela é como uma flecha que corta o nosso coração e faz com que toda a nossa presunção quanto ao controle da nossa própria vida caia por terra. Quando nós imaginamos que temos o controle de qualquer coisa, Jesus pergunta à multidão que o ouvia: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Nenhum de nós pode. Nenhum de nós pode precisar aonde estaremos ano que vem. Nenhum de nós pode, com toda certeza, afirmar quanto ao dia de amanhã. Também podemos pensar um pouco nesse tempo de isolamento, em como temos desenvolvido a nossa vida com Deus. Quantos de nós, antes da pandemia, não pensou da seguinte forma: bem que eu gostaria de ter mais um pouco de tempo para poder fazer a obra de Deus, para poder me dedicar mais às coisas de Deus. Como eu gostaria de ter mais tempo para poder me envolver com o ministério da igreja, com o serviço à obra de Deus. Ou mesmo quanto eu queria ter mais tempo para poder ler mais a Bíblia, ou poder me dedicar à oração. Mas a minha vida ela está completamente acelerada e não tenho tempo para nada. Mas aí bate uma pandemia, chega um tempo de isolamento e nós descobrimos que a vida continua a mesma. Que continuamos sem tempo. Que continuamos como que travados para aquilo que é mais importante para a nossa vida. Podemos reagir nesse tempo de isolamento de uma forma a também nos isolar de tudo aquilo que se relaciona com Deus e com as coisas de Deus. Podemos acabar também nos isolando quanto à palavra de Deus, quanto a adorar a Deus, a louvar o nome do Senhor. Podemos ver a nossa vida também com Deus desacelerando. E aí entrando num ritmo mais lento, quando temos a oportunidade de acelerar a nossa vida com Deus, de descobrir mais de Deus, de mergulhar numa intimidade, um relacionamento íntimo com o Senhor. Também nesse tempo de pandemia, por outro lado, podemos ver a nossa fé abalada. Podemos nos ver em tempo onde nós questionamos, ao vermos tantas coisas ruins acontecendo ao redor do mundo. Podemos nos pegar fazendo questionamentos infundados a Deus. Mas por que o Senhor permite que estas coisas aconteçam? Por que o Senhor permite que eu passe por uma perda tão grande e significativa para mim? Podemos acabar fazendo questionamentos a Deus infundados, porque nos vemos abalados em nossa fé. O Salmo 33, o salmista está se dirigindo a alguém que já experimentou a fé em Deus, alguém que tem relacionamento com Deus, alguém que de alguma maneira já ouviu a voz de Deus, e sabe como é exatamente adorar a Deus, sabe o que é cantar louvores ao Senhor, estender as mãos aos céus, abrir os lábios ao Deus Todo-Poderoso. Alguém que louve e adora o Senhor, mas que precisa de um tempo na vida, de um sopro do Espírito Santo de Deus, a fazê-lo novamente arder a brasa do seu coração em adoração a Deus. O destinatário do salmo é um justo.
é aqueles que são retos, aqueles que têm um coração reto diante do Senhor. E isso revela a mim e a você, irmãos, que nem mesmo os mais piedosos dos homens e mulheres de Deus estão isentos, imunes de enfrentar um tempo silencioso de adoração a Deus. Um tempo em que não conseguem lançar palavras de adoração ao Senhor. Um tempo em que estão silenciados na sua adoração a Deus. E por isso precisam de um sopro de Deus em suas vidas. E é exatamente por isso que o Salmo é chamado de um convite à adoração. Um convite a adorarmos a Deus. Calvino, ele diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. O coração que você tem batendo dentro de você. Calvino vai dizer que é uma fábrica de ídolos. Para Calvino, a questão não é se você adora ou não adora, mas a quem você irá adorar. Porque todo ser humano adora. Todo ser humano está sempre inclinado a adorar alguma coisa, afinal de contas, ele foi criado para adorar a Deus. E não adorando a Deus, ele será pego adorando a qualquer uma outra coisa. Talvez você passe ao longo do seu dia não tendo conseguido dar glórias a Deus, adorando a Deus, porém você passou boa parte do seu dia cultivando ídolos ao seu coração, adorando a coisas que você colocou em um grau maior e mais elevado em sua vida, que tomam o lugar de Deus e se tornam deuses para muitas pessoas. O ser humano está constantemente adorando algo. E é exatamente por isso que o salmista diz: não parem de cantar, não parem de adorar, cantem de alegria ao Senhor. Vocês são justos, vocês são aqueles que experimentaram a bondade de Deus, então cantem de alegria ao Senhor. Um convite a não silenciar o coração, para que assim você não venha a adorar a outras coisas, deixando de dirigir a sua adoração única e exclusivamente a Deus. A razão pela qual o salmista escreveu esse salmo, ela é desconhecida. Alguns afirmam que muito provavelmente é por conta das guerras, então precisavam de cantos de guerra, e esse é um salmo exato para o tempo de guerra. O verbo usado no versículo 1, cantem, ele traz a ideia de dar gritos, ou seja, gritem, cantem berrando, gritando ao Senhor. É como se juntasse todas as vozes e o outro exército, ao ouvir aquela montoeira de vozes, aquilo crescesse diante deles e eles se apavorassem com isso. Mas, independente disso, o importante é que nós somos convidados pelo salmista à adoração. E ele faz isso nos mostrando como, quem, como, por quê e o que acontece quando adoramos a Deus. Ele faz isso nos mostrando quem adora, deve adorar a Deus, como deve se adorar a Deus, por que se deve adorar a Deus, e o que acontece quando nós adoramos ao Senhor. Vivemos numa vida de adoração a Deus. Primeiro, quem deve adorar ao Senhor? Versículo 1. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Aos retos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Há uma conexão entre o Salmo 32 e o Salmo 33. É como se eles fossem uma única sequência, né? Fossem uma única sequência dos salmos, tanto que quando se forma um saltério, ele é colocado um ao lado do outro. Então você percebe que quando termina um, vai começar o outro. Se você vê o versículo de número 11,
Quando ele diz, alegrem-se no Senhor, versículo 11 do Salmo 32. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. E aí o versículo 1 do Salmo 33. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Parece uma sequência, né? Parece que continua. Por conta do que Deus fez, por conta daquilo que Deus tem feito, e por conta daquilo que ainda Deus irá fazer em nossas vidas, o salmista vai dizer, é bom, fica bem que se louve a Ele. Fica bem que cante louvores a Ele, que adore ao Senhor. E aí, meu querido irmão, você que está nos ouvindo, ou nos vendo agora, fica bem você adorar a Deus. E por que fica bem você adorar a Deus? Pense naquilo de onde Deus o tirou. Em que circunstância você estava quando Deus o tirou de onde você estava? Como falamos semana passada, quantos estavam atolados num poço de lama e que não conseguiam sair dele? Davi experimentou o pecado, e por experimentar o pecado e também confessar o seu pecado ao Senhor, ele pôde experimentar o perdão de Deus. E quando experimentamos o perdão de Deus, nós temos como cantar de alegria ao Senhor. Então você que foi salvo pela graça de Deus, você que experimentou a bondade de Deus, você que saiu da morte para a vida, você que estava num campo do medo e hoje pode estar com a plena segurança em Deus, sabendo que a tua vida está nas mãos de Deus e que Deus dirige a tua história. Você pode louvar a Deus. Quem pode? Nós. Nós somos chamados a cantar ao Senhor, a louvar ao Senhor. Fica bem. Cantem de alegria, versículo 1, ao Senhor. Vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Como adorar o Senhor? Segundo, o salmista convoca a adoração. E ele faz isso através de alguns imperativos. Ele chama o povo a adorar, e ele vai dizer alguns imperativos, que esses justos, esses que são retos, devem atender e obedecê-los. Ele vai dizer no versículo 1, cantem. Não é se você quer ou não. Não é se você gosta ou não. Fica bem você cantar. E é um imperativo, você precisa cantar, você deve cantar. É bom que você louve ao Senhor. E não apenas quando tudo lhe vai bem, quando as coisas estão fluindo bem demais para você, mas quando as coisas apertam e batem na tua porta. Louve ao Senhor, cantem de alegria ao Senhor. E aí no versículo 2 tem um outro imperativo, quando ele diz, louvem ao Senhor. Cantem, louve ao Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cantem, louvem e depois ofereçam-lhe. Você tem algo a oferecer a Deus. Nenhum de nós, por menor que se considere, tem algo a oferecer ao Senhor. E aí no versículo 13 ele diz novamente, cantem, ele insiste, cantem-lhe uma nova canção, um cântico novo, algo que sai dos seus lábios, que vem do seu coração. Entoem um novo cântico ao Senhor, toquem com habilidade ao aclamá-lo. Eu não sei tocar instrumento nenhum, mas eu louvo a Deus quando vejo irmãos tocando. Meu filho toca o dia inteiro quando está em casa, ele sai de um instrumento para o outro, vai tocando, 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 e vê os irmãos tocando. Toquem, ele diz, toquem. Bate na mesa, faz alguma coisa, toquem, se alegrem em Deus. O que isso nos mostra, irmãos?
O que isso mostra para mim e para você? Mostra que a adoração é algo que nasce a cada dia, ou melhor, deve nascer a cada dia em nosso coração. Você deve acordar todas as manhãs, oferecendo a Deus um cântico novo. Você deve e pode acordar todas as manhãs pensando em como adorar a Deus, com uma nova frase, com um novo louvor, com algo que brota do teu coração. Nós experimentamos a graça de Deus todos os dias. Acordar toda manhã é experimentar a graça de Deus, a misericórdia de Deus. A cada manhã você pode levantar e dizer: Senhor, obrigado porque as tuas misericórdias se renovam na minha vida. Eu que fui perdoado dos meus pecados, quando o Senhor os pagou ali naquela cruz, fomos perdoados de pecados que nem mesmo ainda cometemos. Quando Ele morreu na cruz por nós, tudo isso, irmãos, é conteúdo mais do que suficiente para acordarmos todas as manhãs com um cântico novo em nossos lábios. Pare de murmurar, pare de lamentar, pare de ficar ficcionado em coisas que só levam você a ficar mais tristes. Cantem ao Senhor, louvem o Senhor, ofereçam-lhe, cantem-lhe, toquem aquilo que você sabe tocar. Há imperativos que convocam você à adoração. A cada dia você e eu somos convidados a adorar a Deus, e isso é algo novo a cada dia. O que aprendemos com isso, irmãos? Isso nos mostra que nós devemos adorar a Deus pela providência de Deus que temos através da sua palavra. No versículo 3 ele diz assim: cantem-lhe uma nova canção, toquem-lhe com habilidade ao aclamá-lo. E aí ele vai dizer por quê? Pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz, Ele ama a justiça e a retidão, e a terra está cheia da bondade do Senhor. Devemos adorar a Deus por conta da sua palavra. Ela é viva e eficaz e se renova todos os dias para nós. Mas por que devemos adorar a Deus? Essa é a terceira razão que o Salmo nos dá, pela qual devemos adorar a Deus. Aí ele vai dos versículos 4 ao 19. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Tem mais, Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações. Pensem quantas coisas. Você tem motivos para adorar a Deus. E nós vamos seguindo. O Senhor vai desfazer e frustrar os planos das nações, mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. E como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono Ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força, incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Por que adorar ao Senhor? Esses versículos mostram, irmãos, aquilo que mantém a nossa brasa ardendo em chama. Cada um desses versículos que lemos
garantem a mim e a você mais um motivo para louvar a Deus. Como está a humanidade hoje? A humanidade hoje está perdida, eles não sabem o que fazer. Os poderosos dessas nações não sabem o que fazer, não sabem como gerir a economia, como fazer com que as coisas não saiam do controle dos poderosos, mas cada vez elas estão mais fora do controle. E aí Deus olha para a humanidade, nesse frenesi de tentar resolver as coisas, e Ele controlando toda a história. Ele diz, os meus planos não frustrarão. Nada sairá do controle de Deus, então eu e você podemos adorar a Deus por conta disso. Porque enquanto muitos estão desesperados, porque não sabem o que acontecerá amanhã, o meu Deus está controlando tudo. Todas as coisas estão debaixo do controle de Deus. Mesmo que você esteja passando por um momento em que você foi contagiado pelo vírus, esteja me ouvindo, saiba, meu querido, que Deus não perdeu o controle da tua vida. Nada foge ao controle absoluto de Deus. Próprio versículo 4 vai dizer que nós devemos louvar a Deus pelo que Ele faz, pelo que Ele é, pelo que Ele faz. E Deus tem feito grandes coisas. Deus tem feito grandes coisas pelos seus filhos. Eu e você temos muitos motivos para adorar a Deus. E o que acontece quando nós adoramos a Deus? O resultado da nossa adoração a Deus é uma confiança, é um sossego, é um descansar, é aquilo que aqueles que conseguem esperar confiantemente, conseguem ter a paz no coração e sossegar tranquilamente. É aquilo que experimenta aqueles que decidiram adorar a Deus apesar das circunstâncias ao seu redor. É o sossego da alma daqueles que conseguem ter Deus como centro da sua adoração, ainda que todas as coisas estejam, ao seu lado tentando atraí-los. Ele consegue manter o seu olhar em Deus, e Deus ser o centro da sua atenção, e ser o centro da sua adoração. É o sossego da alma daquele que consegue olhar para tudo à sua volta, e saber que Deus está conduzindo tudo. Os versículos 20 ao 22, o salmista vai dizer, nossa esperança, está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Quem aprende a adorar ao Senhor, quem aprende a adorar a Deus em espírito e em verdade, em tempos de pandemia ou em tempos de intensa bonança, em tempos de choro, em tempos de alegria, em tempos de dores, mas em tempos de sossegos, esses conseguem ver o seu coração cheio de paz, esses conseguem sossegar a sua alma em Deus. Quem aprende a adorar ao Senhor encontra alegria, mesmo quando há tristeza à sua volta. Quem aprende a adorar a Deus consegue se manter de pé quando o mundo está tremendo ao seu redor. Quem aprende a louvar ao Senhor e a adorar a Deus em tempos de intensa escassez, consegue se manter firme e confiante naquele que provê todas as coisas. E a sua alma descansa nele. Tem esperança para prosseguir. Tem paz para o seu coração. O Salmo 33, irmãos, é um convite à adoração. Mas talvez o seu coração hoje esteja passando por um tempo difícil. Talvez hoje o seu coração esteja cansado. Cansado, muito cansado. O que você mais quer é descansar. Talvez hoje o seu coração esteja num tempo onde você diga, olha, bem que poderia ser, o final do ano logo, bem que poderia passar tudo o mais rápido possível, porque eu não aguento mais.
Talvez hoje o seu coração esteja num tempo de cansaço. Talvez esse isolamento tenha silenciado a sua voz para a adoração a Deus. Talvez você esteja tão cansado para se levantar as suas mãos e voz para adorar a Deus. E eu quero dizer para você, querido, saiba que Jesus olhou para uma multidão de pessoas que estavam ali seguindo a Ele, cansadas de tudo aquilo que elas viviam, cansadas do engano, cansados da opressão, cansados de mentira, cansados do fardo da religiosidade, cansados do nada, cansados. E Jesus olha para essa multidão cansada e vai dizer lá em Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o meu fardo que lhes dou é leve. Se você está cansado nessa manhã, vá a Cristo. Se dirija a Cristo. Se você está cansado, deseja adorar a Deus, mas o pecado lhe coloca num estado em que você não tem forças para levantar a sua voz a Deus. Porque talvez aquilo que você escute você vai louvar a Deus, você tem coragem de fazer isso. Mas você pode dizer, eu vou levantar a minha voz, porque aquele que renova o meu coração me chama, aquele que traz consolo e conforto, aquele que renova as forças do cansado me chama. E você pode, nessa manhã, adorar a Deus. Você pode levantar os seus lábios a Deus em oração e dizer como o salmista no fim do salmo, a nossa alma continua esperando em Deus. A nossa confiança e esperança continua em Deus. E por isso eu tenho motivos 1000 para louvá-lo, porque Ele é o meu auxílio e escudo, proteção, segurança para mim. E é nele que o nosso coração se alegra. Plena satisfação temos em Jesus Cristo. Pleno gozo e paz temos em Jesus Cristo. Por isso eu e você podemos levantar as mãos e adorar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força. E que seja assim esse dia para você. Que seja assim o restante dos dias que você tem para viver na face dessa terra. Dias de adoração ao Senhor. Curva a sua cabeça. Meu Deus eterno, Pai poderoso, Senhor de toda a glória, Senhor que conhece os nossos corações, sabe o que se passa na nossa mente, coração, sabe quando estamos ansiosos demais, perdemos o controle das coisas, porque achamos que temos o controle delas, mas descobrimos que não controlamos nada, e cada vez mais que tentamos controlar, mais ansiosos ficamos, Deus. Por isso eu te peço, ajuda-nos a confiar, descansar, esperar em Ti. Estarmos, Senhor, seguros no Senhor. Que a nossa esperança, Senhor, se renove. Que os nossos lábios se abram. Que haja, Senhor, mente fértil para louvar ao Senhor. Que possamos ter um cântico novo a cada manhã a Deus. E com alegria poder bendizer-lhe o seu nome. Renova os cansados. Cuida dos corações que estão aflitos. E, ó Deus amado, conduza-nos à adoração que lhe agrada. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.